Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou André Tesser, você está no nosso canal Dialogando Direito e hoje a gente vai continuar a conversar sobre a Emenda Constitucional 125 e abordar alguns aspectos, especialmente na criação ou na instituição, enfim, do requisito de admissibilidade do recurso especial chamado de relevância. Lembra? A gente comentou no nosso último vídeo, hoje a gente vai fazer uma abordagem de um dos tópicos bastante importantes disso. Como a gente viu no nosso último vídeo, uma das discussões que a emenda constitucional trouxe é porque, ao editar o artigo, ou ao criar, enfim, instituir um parágrafo 2º no artigo 105 da Constituição, o legislador constitucional aqui estabeleceu que a relevância é um requisito de admissibilidade do recurso especial. Para fazer, lembram, a gente até comentou isso, terminar o processo de simetria das cortes de vértice no Brasil, né, STF, TST, STJ, enfim, criando aí, né, deixando muito claro que o papel dessas cortes é muito mais o julgamento de questões do que propriamente o julgamento de casos e que, portanto, os casos só podem ou só deveriam ser apreciados em grau de recurso por esses tribunais quando esses casos discutirem questões que vão além da mera discussão do caso individual. Por isso, a ideia lá no recurso extraordinário perante o STF da repercussão geral, depois, né, a alteração trazida também na Constituição e na CLT da ideia da transcendência para o recurso de revista e agora finalizando aí com o requisito processual da relevância para o recurso especial no STJ. Muito bem, qual é um dos principais problemas que a emenda constitucional trouxe e uma das principais discussões que estão acontecendo aí já com bastante, vocês já podem encontrar bastante material aí na internet, né, de artigos de professores, opiniões, enfim, de diversos autores tratando da questão do filtro recursal aí, da relevância ou do requisito de admissibilidade do recurso especial inovado aí, criado pela Emenda Constitucional 125. Um dos principais problemas é de que o parágrafo 2º do artigo 105, trazido aí pela Emenda Constitucional 125, ele estabelece que a repercussão geral, ela deve, a relevância, não a repercussão geral, embora isso também valha para a repercussão geral, a relevância, ela deve ser definida ou há um espaço de definição nos termos da lei. E a discussão é, portanto, hoje, se essa regra se aplica imediatamente ou se nós dependeremos de regulamentação infraconstitucional e, eventualmente, até regimental para sua devida, ampla e efetiva aplicação. Nesse aspecto, eu acho importante fazer um resgate histórico dos dois outros institutos que têm a mesma função que a relevância quando a gente olha para o recurso extraordinário no STF e para o recurso de revista no TST, certo? No STF, vamos lembrar o seguinte, a Emenda Constitucional 45 de 2004, que depois ficou inclusive popularmente conhecida como Reforma do Judiciário, porque mexeu em bastante artigos, bastante disposições relativas à organização do Poder Judiciário na Constituição, trouxe o Instituto da Repercussão Geral também para dentro da norma constitucional e deixou muito claro que a repercussão geral também deveria ser definida nos termos da lei, que era então obrigação do recorrente, no recurso extraordinário, demonstrar a existência da repercussão geral nos termos da lei. E como consequência disso, né, em 2006, veio uma legislação alterando o Código de Processo Civil e trazendo dois artigos no Código de Processo Civil de 73 ainda, obviamente, não agora aí no Código de 2015, que à época eram os artigos 543A e 543B do CPC de 73, trazendo a regulamentação de como seria discutido, demonstrado, comprovado, alegado até essa questão relativa à repercussão geral. Então, quando a gente olha para a história da repercussão geral, ela foi instituída por emenda constitucional
mas legislação infraconstitucional acabou trazendo a sua regulamentação, até porque quando da emenda constitucional que trouxe essa regra para dentro da Constituição, se determinou que isso devesse acontecer nos termos da lei. Muito bem. Também bastante importante lembrar que, ao mesmo tempo que isso aconteceu, houve uma mudança importante também no regimento interno do STF para passar a prever regras relativas à alegação, demonstração, aferição, enfim, da repercussão geral. Certo? Já no caso do requisito da transcendência para o TST, aqui a gente tem uma mudança bastante significativa e é importante fazer esse resgate também, porque a competência do TST não está definida, a previsão da existência do recurso de revista, por exemplo, não está prevista na Constituição, né? Não há previsão do recurso de revista na Constituição. Mas a Constituição diz que a lei definirá competências, atribuições, enfim, lá do Tribunal Superior do Trabalho, inclusive do estabelecimento aí dessas regras relativas ao recurso de revista. E, portanto, a previsão do recurso de revista cabível para o TST está lá na CLT, mais especificamente no artigo 896. E, resgatando a história da transcendência, tá? Uma medida provisória em 2001 incluiu na CLT, tá, o artigo 896-A, que falava da necessidade da demonstração da transcendência para o cabimento ou como requisito de admissibilidade do recurso de revista. Porém, até 2017, até a entrada em vigor da legislação que depois popularmente se denominou de reforma trabalhista, não havia ainda uma regulamentação específica sobre o que é a transcendência, como ela deveria ser alegada, como ela deveria ser demonstrada. Então é só em 2017, com alterações na legislação, portanto por regulação também de natureza infraconstitucional, que se passou a ter uma ideia mais clara, concisa, uma regulamentação mais específica para alegação, demonstração, aferição, etc., regras de procedimento e julgamento também, relativas ao requisito da transcendência para o recurso de revista. Como também era natural, o regimento interno do TST acabou alterado para trazer algumas previsões sobre isso também. Por que a gente está fazendo esse resgate histórico? Porque a história do requisito da relevância como um filtro recursal para o recurso especial segue essa mesma lógica. Ele está estabelecido por uma emenda constitucional, a gente acabou de falar disso, emenda constitucional 125, prevendo o requisito da relevância como um requisito de admissibilidade do recurso especial, mas cujo texto constitucional diz expressamente que ela deve ser definida, regulamentada, enfim, né, embora não explicitamente assim, mas nos termos da lei. Então, o que se imagina, o que parece bastante lógico deduzir desse apontamento, é que nós precisaremos de uma regulamentação infraconstitucional, que deve seguir provavelmente a mesma lógica do recurso extraordinário, né, ou das regras relativas à repercussão geral para o recurso extraordinário, com alteração, portanto, do Código de Processo Civil, regulando essas questões, como hoje regula as questões relativas à repercussão geral, e também com alterações, certamente, no regimento interno do Superior Tribunal de Justiça, né, para estabelecer procedimentos, aferição, regras de julgamento, etc. Como vai funcionar na prática isso. Agora, é importante fazer um alerta para não se correr risco, especialmente quem lida na prática com recurso especial. Há alguma definição na norma constitucional das hipóteses em que, certamente, a gente falou disso, há uma presunção de relevância em determinadas circunstâncias. Na própria regra constitucional há essa previsão. Isso é bastante importante, por quê? Porque pode dar algum início, deve dar também algum indício ao mesmo tempo, de interpretação da questão relativa, dessa questão relativa à relevância.
Portanto, ainda que a gente não tenha uma regulamentação infraconstitucional bem definida, é bom desde já, você que já está manejando recurso especial, lembrar dessa questão da relevância e alegar ou que, né, se preenche a norma constitucional e, portanto, o recurso é dotado de relevância, ou ainda fazer a observação de que a relevância está presente, embora ainda não esteja regulamentada de forma específica. Tá certo? Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam aqui, né, de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, apertar o sininho para saber que tem vídeo novo subindo, para a gente continuar dialogando direito. Valeu, galera!